Já estamos de regresso para a segunda parte do seu Sintonia de Ataque. Na segunda parte olhamos para a Liga 3 e para a segunda Liga. A Liga 3 que está então na fase de promoção e na fase de manutenção. A segunda Liga que caminha também para a sua derradeira fase, para saber quem são as equipas que sobem e que descem. Tudo para comentarmos nesta segunda parte do seu Sintonia de Ataque, mas vamos começar pela fase de apuramento de campeão da Liga 3, onde o Standrosa recebeu e venceu o Sporting B por 2-1. Resultados então desta jornada 8, Lourosa 2, Sporting B 1, Atlético 2, Belenenses 2, 1 de dezembro 1, FAF 0 e o Marante 2, Varzim 1. Nesta altura, o Standrosa é líder com 19 pontos, Sporting B é segundo classificado com 12 pontos, terceiro Atlético, Belenenses, Amarante e FAF com 10 pontos, sétimo lugar para 1 de dezembro com 9 e oitavo lugar para o Varzim com 8 pontos. Dar apenas a nota que este fim de semana também rimou com aquilo que foi a primeira jornada da segunda volta desta segunda fase. Portanto, estamos na caminhada final, já não há segundas oportunidades para ninguém. Américo Teixeira, começamos por si. A primeira palavra é para este Standrosa que recebeu e venceu o Sporting B. Vou usar uma palavra entre aspas. Vingou-se daquele primeiro jogo, um fatídico jogo, uma sexta-feira às 14 horas, que na altura valeu uma derrota por 1-0 em Alcochete. De certa forma, a pergunta é bem colocada. Antes de mais, cumprimentar, portanto, aqui o Francisco e a ti e os nossos ouvintes que nos veem e ouvem, portanto, e sem dúvida, o Lourosa entrou melhor, fez 2 golos, portanto, parecia até fácil, mas o que é que aconteceu de que os miúdos do Sporting zangaram-se e na segunda parte fizeram sofrer um bocadinho o Lourosa. E pronto, de certa forma jogaram de facto melhor na segunda parte do que jogaram lá no Sporting e de certa forma compreendo a tua pergunta. De facto, soube um bocado a vingança. Nós lá não merecíamos de facto. Eu pus entre aspas, atenção, que é para não pôr aqui qualquer conotação bélica que não é. Pronto, eu relacionei e de facto é assim, quer dizer, acho de que nós merecíamos muito mais ganhar, portanto, no primeiro jogo do que, enfim, o Lourosa ganhou, mereceu ganhar, acho de que o 2-0 até lhes fez mal, porque às vezes é assim, mas de qualquer das maneiras o Sporting vendeu de facto cara à derrota na segunda parte. Francisco Chal, o Sr. Américo optou por falar apenas do jogo de Lourosa, já vamos à opinião dele relativamente aos restantes jogos, aos restantes resultados e à classificação, mas olhando para aquilo que é o momento da tabela classificativa, também aos resultados deste fim de semana, como é que vê nesta altura a Liga 3, na fase de apuramento à segunda Liga diz respeito? Lembramos que os 2 primeiros sobem automaticamente à segunda Liga, o terceiro classificado irá disputar a play-off com o antepenúltimo classificado da segunda Liga, portanto é também essa posição que está em disputa, é importante lembrar aos nossos ouvintes. Boa tarde, Filipe, boa tarde ao Sr. Américo também, e boa tarde a todos os ouvintes. Não há dúvida que, começando por aquilo que é o espectro daqui da tabela classificativa, o Lourosa tem cumprido o seu papel de grande favorito nesta altura, não só por aquilo que tem feito nos seus jogos, mas também por tem sido o contexto dos outros resultados, ou seja, o Lourosa tudo lhe tem corrido bem, não só os seus jogos, mas também aquilo que são os resultados dos demais rivais que estão ali perto. Isto está meio embrulhado, a classificação está meio embrulhada. Eu acho que aquele prognóstico do Presidente Rodrigo está meio embrulhado nesta altura, até porque O 1 de dezembro ganhou. O 1 de dezembro ganhou, e também não é só isso. O facto do primeiro lugar estar neste preciso momento algo afastado, há várias equipas que têm as possibilidades intactas de chegar àquilo como objetivo primário e prioritário, que é o primeiro ou o segundo lugar, porque não vamos escamotear esta realidade. Qualquer das equipas, ainda nesta altura, pode chegar a esse objetivo. Qualquer equipa que está neste lote de fase de campeão tem esse... O último pode ser o segundo. Exatamente, portanto, há aqui uma série de contingências e de espectro também de resultados possíveis e imaginários que é muito difícil de adivinhar. Acho que o confronto Atlético-Belenenses foi um confronto interessante, mas que complicou nesta luta, que está um pouco desigual pela parte do Lourosa, pela parte positiva,
mas complicou muito estas contas todas aqui à volta. Há aqui uma nota, na minha perspectiva, dentro deste espectro, não só aquilo que é a vitória do 1º de dezembro, perante precisamente um FAF, que é o FAF era o All-Stars daqui desta Liga, em termos de orçamentos. O orçamento mais alto desta Liga 3 é claramente o do FAF, a seguir é efetivamente o do Lourosa, mas a verdade é que isto complicou-se e de que maneira, estando tudo em aberto, apesar de tudo, estando tudo em aberto. Portanto, foi uma jornada que passou interessantíssima para a Lourosa e deixou tudo em aberto, apesar de tudo, apesar de uns mais sorridentes, menos sorridentes, está tudo em aberto para os objetivos e, portanto, isto eu não apostava rigorosamente nada naquilo que vai acontecer daqui para a frente. Rodrigo Nunes, o que é certo é que as contas é preciso escrever novamente, não sei se quer um papel, vai acertando Lourosa. Como é que vê a classificação nesta altura? Vou pegar nas palavras do Mr. Shaw, ou seja, está tudo muito embrulhado e o último ainda pode sonhar claramente com a subida de divisão direta. Porque ainda faltam 6 jogos, portanto ainda falta muito campeonato. Sendo que o Lourosa, com esta vitória frente ao Sporting B, deu um passo em direção à subida? Boa tarde. Sim, eu já previa isso há 15 dias, apesar das falhas em alguns resultados e em alguma análise que fiz às equipas, e explico já de seguida. Aquilo que eu sempre afirmei é que isto era no pressuposto de que o Lourosa ganharia estes próximos 2 jogos. O Lourosa ganhou esses 2 jogos e, melhor do que isso, foi os outros, os que podiam fazer frente ao Lourosa, não ganharam. Na melhor das hipóteses, empataram. Portanto, o Lourosa, se há 15 dias prevíamos nós, se ganhasse os 2 jogos, tinha pé e meio na segunda liga, depois dos resultados deles e dos outros, acho que tenha um pé em 95 para que o Ser Américo não me comece já a lixar a cabeça. Pronto, para eu não dizer que tem 2 pés, tem um pé e 90, falta só, se cortasse as unhas já estava não percebo, Rodrigo. Já estava na segunda liga. Portanto, está tudo a correr bem para o Lourosa. Também tem alguma sorte campeão. Eu acho que o Lourosa, os jogos que vi, sempre mereceu ganhar, mas houve sempre ali qualquer coisa, ainda agora com o Sport, aquele último momento, é uma coisa. Tira por cima. E isso é sorte dos campeões e só a tem quem faz por isso. E o Lourosa tem feito. Em relação ao que estavas a dizer dos resultados, e estava a ouvir o Mister, realmente eu falhei aqui claramente em 2. Um pela positiva, outro pela negativa. O caso do FAF, que eu acreditava que se calhar o FAF ia agora dar a sapatada ou ia dar a volta e ia conseguir ser o segundo classificado, até para eu, mais uma vez, ter razão ao vaticinar 2 de amarelo e preto, e seria o Lourosa e o FAF, e a semana passada voltei a dizer isso. E o 1º de dezembro, que eu achava que não ia ganhar mais a ninguém, foi logo ganhar ao FAF. Quer dizer, não sei o que dizer, o que o Mister disse está corretíssimo, quer dizer, eu nunca vi uma coisa tão equilibrada como esta, principalmente para o segundo lugar, e o segundo lugar é igual ao primeiro, a única diferença é que o primeiro é campeão e o segundo sobe de divisão, que é esse o objetivo de todas estas equipas, e o último e o segundo estão quase em igualdade de circunstâncias para serem o segundo e o terceiro, que irá disputar, que eu já não sei com quem, vamos falar depois disso. Eu ia dizer, não vamos antecipar temas que está complicado. Exatamente, portanto, não há campeonato que eu me recorde tão equilibrado como este. O Lourosa agora é só esperar que termine o campeonato, e todos os outros, o Sporting, pronto, tem aquilo que nós todos aqui vaticinávamos, a juventude, alguma falta de alguns jogadores jovens, mas também com mais qualidade que aqueles, porque senão não estavam na equipa principal. O Amarante está ali a tentar pôr a cabeça fora d'água. Nós já dávamos o Amarante como se calhar ele não conseguiu lá chegar. O que é certo é que o Amarante está lá. Esta vitória ajudou muito. O 1º de dezembro já disse, não estava a contar com mais alguma vitória. O que é certo é que eles ganharam
ao segundo candidato, e os outros estão a fazer o campeonato deles. Os outros, o Belenenses, às vezes o Atlético, eu também acreditava que o Atlético, não conheço o Atlético, mas por aquilo que o Mister dizia, que era uma das equipas mais fortes da Zona Sul. O que é certo é que não consegue ganhar em casa, não conseguiu ganhar ao Lourosa, que era importante ganhar para eles, não conseguiu ganhar agora mas não perdeu, curiosamente, nem com o Belenenses nem com o Lourosa. Pronto, não conseguiu ganhar ao Belenenses, se ao Lourosa era importante para eles, ao Belenenses muito mais, porque acho que estão todos agora a lutar pelo segundo lugar, e quem começar a ganhar mais perto está do segundo lugar, seja ele qual for, seja a equipa que for. Duas vitórias seguidas põe essa equipa quase na segunda liga, e não há muito mais a dizer sobre o que se está a passar na segunda liga na Liga 3, na Liga 3, acesso à segunda liga. Vítor, já vamos falar do teu São João de Ver, vamos falar agora do Lourosa. Aqui apenas por causa do nosso WhatsApp. Isto não podemos falar aqui nos nossos. Não é caso para rir. Não é questão. Não me estou a rir do São João de Ver, não é isso. Mas é que no decorrer do nosso WhatsApp, só isso. Como é que vês o momento do Luciano Lourosa? Estávamos aqui a comentar, era que tu a semana passada disseste que eu já vinha tarde para o programa, porque agora sim. Tu, como foste vieste tarde para o programa, estávamos todos preocupados. Eu não queria vir, mas pronto. Já lá vamos. Como é que vês o momento da fase de promoção e de Lourosa neste momento? Olha, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, de facto, peço desculpa aos meus colegas de painel, a ti, Filipe, e aos nossos É sempre bem-vindo, por ter atrasado um bocadinho de trabalho, mas há dias assim. O Lourosa continua de vento em popa naquilo que é o seu caminho rumo à segunda liga. Portanto, uma vitória que me parece clara, uma excelente moldura humana. Parabéns, Lourosa, por mais uma excelente moldura humana no estádio do Lusitânia. 2 golos na primeira parte, e parece-me que o Lourosa foi um excelente aluno da época passada. Portanto, na época passada todos já aqui debatemos alguns daqueles que nos parecem erros que foram cometidos, e o Lourosa este ano parece-me que vai fazer nota 20 neste exame de apuramento de campeão, se mantiver nestes últimos 6 jogos finais esta forma de jogar, esta forma de trabalhar, esta forma de implementar o seu futebol. Parabéns ao Lourosa por mais uma vitória, parabéns à sua massa adepta. Depois, efetivamente, também aquilo que o Rodrigo estava a dizer, ressalvar esta vitória de 1º de dezembro, que é uma vitória super importante, mais do que os 3 pontos, ganhar contra um dos grandes candidatos à subida de divisão, um excelente resultado de uma equipa que naturalmente tem o objetivo de ganhar jogo a jogo, mas que não parece ter como objetivo principal a subida de divisão, mas luta cada jogo pela vitória. Há o brilho dos seus jogadores, há o brilho do clube. Para as carreiras dos jogadores também é importante esta fase final, porque pode-lhes abrir portas para outras equipas, para outras ligas, e portanto isto é extensível a todas as equipas, como é óbvio, porque todo jogador, todo treinador da Liga 3 quer fazer uma boa performance e poder aspirar a ter um contrato melhor, a ter uma liga melhor. Pronto. E isto está ao rubro. Estamos aqui com 7 equipas a lutar pelo segundo lugar. Neste momento não faço qualquer previsão de qual será a segunda equipa que poderá disputar que irá subir com o Lourosa. Não faço nenhum prognóstico sobre qual será a equipa que irá a play-off com a equipa da Primeira Liga, porque Da segunda com a Segunda Liga, porque parece-me que a esta altura
isto está muito equilibrado. E portanto 4 pontos apenas distam entre o segundo e o oitavo. 4 equipas com 10 pontos e portanto isto está quentinho, como dizia o Bruno Lage em relação ao jogo do Porto-Benfica, e está quentinho para estas equipas todas. E portanto neste momento acho que qualquer prognóstico pode ser furado. Mário Teixeira, na altura, no início da nossa conversa, optou por falar apenas do jogo entre o Lusitano Lourosa e o Sporting B. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa relativamente à classificação. E ouvindo agora os restantes colegas de painel, se partilha desta confiança que o Lourosa já tem um pé e meio, pelo menos. O Rodrigo pôs-lhe mais algumas décimas. Pois, eu não partilho, portanto, a mesma opinião. Quero continuar, portanto, enfim, com o meu pragmatismo. E só quando tiver de facto, portanto, os pontinhos necessários para ser o segundo, eu começo a preparar de facto totais para toda a gente. É daqui a 3 semanas. Se Deus quiser. Mas até lá eu não vou adiantar absolutamente nada, vou estar, portanto, como está o treinador do Lusitânia, com o seu pragmatismo, portanto, mexe na equipa e os adeptos ficam tristes, mas o que é certo é que ele vai ganhando porque se fecha, portanto, depois de fazer o seu golinho ou os 2 golos, como foi o caso, troca, portanto, enfim, aquilo que tem de trocar, é pragmático. Os 2 golos dos 2 defesas centrais. Não é a primeira vez que isso acontece, por isso é que Bom, também o Lusitano Lourosa é conhecido pela equipa que melhores resultados tem nas bolas paradas. 2 cantos, 2 golos. E o Pedro Miguel também já é a panágia dele trabalhar muito bem as bolas paradas. Já fez num jogo 3, no primeiro exemplo, de bola parada. Para terminar, com toda a franqueza, eu comungo da mesma opinião, é evidente de que estar a dizer quem é que vai ser o segundo, só mesmo com prognóstico, mais nada. Eu continuo a achar, ao contrário, logo na primeira, quando o Lourosa perdeu lá 1-0 no Sporting, toda a gente dizia que o Sporting era o último, que não jogava nada, e eu, portanto, acho de que o segundo classificado vai ser o Sporting. Na próxima jornada teremos Não, ainda vamos falar e eu queria dizer aqui uma coisa. Mas a próxima jornada teremos o Varzim Lourosa, Sporting B Atlético, Belenenses 1º de dezembro, Fafa Amarante, lançamento da próxima jornada, Américo Teixeira. Não, é fundamental o Lusitano Lourosa continuar, portanto, enfim, porque se de facto fizer agora mais 2 vitórias seguidas, estou convencido, portanto, de que ainda não vai ser possível matematicamente fazer contas, mas com toda a franqueza eu começo a preparar, de facto, arranjar casa para meter lá os meus amigos. Nós já estamos a arranjar espaço no estômago. Não, estão convidados desde o início quase da temporada, porque eu tinha de facto muita fé no início logo da temporada, apesar das coisas estarem a correr mal e vocês são testemunhas. Este ano achava de que o Lusitano Lourosa não ia passar outra vez pela mesma poça. Isto é, não ia pisar, portanto, o mesmo caminho. As pessoas em Lourosa, felizmente, portanto, enfim, são inteligentes, cometem erros como toda a gente, mas cometer o mesmo erro 2 vezes, acho que não. E eu tinha muita fé, continuo a ter, mas não está nada garantido. Rodrigo Nunes? Não, o que eu ia falar há bocado, pronto, a próxima época, acho que já disse o que tinha a dizer, o Lourosa vai continuar, se continuar a ganhar, é só esperar mais semana, menos semana. E os outros também não estão a ganhar, vai haver aí jogos equilibrados, o Faf joga em casa com o Amarante, portanto também aí vai ficar já mais ou menos... E há um Sporting B Atlético, também. O Sporting, eu acredito, já começo a acreditar que o Sporting possa ganhar o Atlético afinal acabou-lhe as pilhas, pronto, e isto vai tudo mais ou menos, eles vai andar 7, como disse o Vítor, ali a lutar uns com os outros, e o Lourosa vai estar de cadeirinha à espera, não só que as coisas aconteçam, porque tem que fazer por isso, mas a fazer o seu jogo e só a somar os pontos necessários para matematicamente daqui a uns tempos estar resolvido. Não, o que eu ia dizer há bocado, julgava que não se ia falar mais do Lourosa, que ia-se agora falar do São João de Ver, era falar ao Bister, interpelar o Bister, porque ele fala muito, e nós falámos aqui muito de orçamentos. Os orçamentos da terceira liga não estão na CMVM,
nós imaginámos que, porque ninguém nos diz, olha, este orçamento deste é isto, aquele é aquele, portanto, nós imaginámos, olhando para os jogadores, quais são os orçamentos mais caros. Agora, o que eu acho, e por alguma experiência que tenho nessa matéria financeira, preocupado, pá, como é que é, eu acho que, e isso é preocupante para quem está na segunda Liga, porque 2 desses clubes para o ano vão ser adversários das equipas da segunda Liga, é que eu acho que estamos numa fase em que na terceira Liga gasta-se o que for preciso para se atingir o objetivo. É o que for preciso. É o que for preciso. E você diz, o Faf é um dos mais, o Atlético é não sei o que é, porque tem uma sabe, o Lourosa tem que ter um bom orçamento para ter aquela estrutura, aquela equipa, portanto, porque estas coisas não caem porque se estalam, isso não acontece porque se estalam os dedos, acontece porque há uma estrutura por trás, há uma forma de chegar lá e tem que haver dinheiro. E tem que haver dinheiro. E quem diz este, o Barzinho, por exemplo, de certeza que também tem um orçamento bastante elevado. Portanto, destas 4 ou 5 equipas, 2 vão estar para o ano. E se a forma de encarar a segunda Liga é gastar o que for preciso para lixar o Feirense e os outros, aqueles que têm que controlar o dinheiro, porque não vai ser fácil e vai acontecer como este ano. E o futebol é isso. Como os Albercas e como outros que facilmente chegam. O Vizela era adversário do Lourosa há 3 anos atrás, 4 anos. O Leiria foi não sei quantos anos, e são tudo equipas que chegam e estão estruturalmente ao nível dos outros. O caso do Lourosa tem aqui um problema, que é quanto se vai gastar nas obras de remodelação. Pronto, e aí pode abanar um bocado. Isto faz-me lembrar no ano da primeira divisão o Feirense, em que eu tinha um orçamento de 4 milhões e meio e tinha receitas para isso e gastei 2 milhões e meio no estádio. Portanto, só aí foi mais de metade do orçamento foi para as obras de melhoria no estádio. E depois isso cria o outro problema, que é, em termos desportivos, como foi o caso do Feirense, descer divisão, porque aí não conseguia combater com os outros. Com 4,5 já ia ser difícil, quanto mais com 2. Pronto, e é isso que eu queria falar sobre os orçamentos, porque as equipas da terceira Liga, está-se a gastar o que for preciso. É o que é preciso para subir divisão. Sem dúvida. E se para o ano se mantiver o ritmo, vai ser. E tocou para mim tocou no assunto primordial. É exemplo daquilo que tem vindo a acontecer. Repare, o Torriense subiu porque foi uma equipa que também para a Liga 3 tinha uma realidade de orçamental completamente. E que chegou à segunda Liga, outra vez a gastar muito. A gastar muito dinheiro. Portanto, historicamente vem corroborar isso. Ou seja, as equipas que têm sido alavancadas da Liga 3 para a Liga 2 não são os coitadinhos que subiram, com exceção do Vilaverdense. Temos que colocar esta. Sim. Com exceção do Vilaverdense nos últimos anos, que são equipas que chegam ao patamar profissional, mas já são profissionais antes e se calhar há equipas da segunda Liga que não gastam tanto dinheiro como algumas equipas da Liga 3. E portanto há uma estrutura, que foi o caso do Leiria, e disse muito bem o Leiria, o Alverca, o Torriense. Não me lembrei do Vilaverdense. É o único caso que, na verdade, o Torriense, mas o Torriense também, quando chegou sempre pujança. O Torriense é dos orçamentos mais altos. O Torriense é dos orçamentos mais altos da segunda Liga também. Gasta dinheiro. E posso lhe dizer que ainda no outro dia me perguntaram para um jogador argelino que estavam dispostos a comprar perguntaram-me até por mero acaso, que eu conhecia, foi o que eu lancei até no Paradu. É um jogador que está até a marcar uns golitos e tal, e perguntaram-me se era bom para comprar. Portanto, nem sequer estão a falar de uma questão de contratar. Se era bom para comprar. Portanto, há aqui as forças não há aqui meio cuidado de forças, porque há aqui uma verdade, e como o Presidente sabe muito bem, e disse muito bem, quer dizer, em relação às demais equipas, que se pensa que se pode fazer algum milagre, já é cada vez mais difícil fazer milagres. Tem que haver, na verdade, aquilo que se compra aos melões e ter dinheiro para comprar as coisas. Sim, mas... Agora, só mais uma observação. Dentro desta situação, eu sei que isto não é muito simpático dizer, mas vou dizê-lo sem problema nenhum, porque eu acho que as pessoas têm que ouvir pelo menos aquilo que uma pessoa pensa. Este espectro classificativo na Liga 3, há aqui um pormenor que são, primeiro,
que é uma verdade insofismável, que é a questão da qualidade das equipas e a qualidade estrutural das próprias equipas e dos clubes. Ponto número 1. Mas há aqui um ponto que é a guerra das associações. Eu aí já não acredito muito nisso. Mas acho não, que, o que eu estou a falar é que as próprias... há 20 anos era assim, agora já não é tanto. As próprias associações têm muito interesse, porque para aquilo que é colocarem os clubes da própria associação, cada vez mais, até por causa dos votos... Eu acredito, acredito, não tenho a certeza, que as associações querem que os clubes da sua associação ganhem e subam e não sei o quê. Não acredito, é que haja formas de se fazer isso por trás da porta. O Presidente é que está a dizer isso, eu não estava a dizer isso. Eu estava a dizer que é uma... Qual é a força das associações? Não, como é que as associações não dão dinheiro aos clubes para eles contratar jogadores? O que eu estou a falar é que cada vez mais, por exemplo, naquilo que é a distribuição geopolítica dos clubes, nesta altura, por exemplo, temos a Associação de Futebol de Aveiro, que poderá eventualmente ter uma equipa a subir. Não é? É o caso do Lourosa. Depois temos... Mas há uma coisa que eu lhe garanto. Conheço a Associação de Futebol de Aveiro, conheço as pessoas da Associação de Futebol de Aveiro. Se nós concordarmos de que realmente a força das associações é importante para eventuais subidas dos clubes da sua associação, os clubes de Aveiro vão perder sempre. Mas eu não estou a dizer que... O que eu estou a dizer é que, verdadeiramente, isto poderá eventualmente... em termos de distribuição geográfica dos campeonatos profissionais, começar a ter muito mais clubes a sul. Não é? Tá bem, mas isso acontece, é por acaso. Muito mais clubes a sul. Isto também nós vamos já falar do Feirense. Eu ouço coisa... muitas críticas às arbitragens do Feirense, isto já estava tudo feito de início. Isso a mim choca-me agora, que já esteja definido quem vai subir divisão. E sei que isto é uma tese que muitos defendem, ou que muitos já acham que é possível. E eu já não acredito nisso. Eu não acredito sinceramente nisso, nos complôs, se está alguém, um iluminado qualquer, na Federação, na Associação A ou B ou C, a dizer, ora bem, para o ano, estas equipas que vão disputar, vai ser este. Se nós acreditamos nisso, estamos dessa forma, completamente não. A subverter. Com essa forma, com esse formato, não. Claramente não. Agora, sabe como é que diz o ditado? Eu não acredito em bruxas, espero que lá sai. E é exatamente nos momentos cruciais. Não, mas há aqui uma luta muito, muito engraçada e, curiosamente, a Liga 3 tem tido praticamente sempre clubes do Sul. A força tem que ser dos clubes. Clubes do Sul. É fundamental é essa. A força tem que ser dos clubes. Fundamental é essa. Os clubes é que têm que saber estar e é que têm que saber estes meandros do futebol que são precisos trabalhar. Isto não aparece do nada. E agora, aquilo que antes se podia, com dinheiro, resolver... hoje tem que ser com relações entre as pessoas, entre as entidades, entre quem decide dentro do campo, na hora. Isto tem que ser tudo muito bem trabalhado. Eu cheguei a dizer, já o disse aqui e digo isso, e eu tenho a certeza e tenho experiência disso nos últimos 2-3 anos de responsável pelo futebol do Feirense, não havia um árbitro que prejudicasse o Feirense. Podia-se enganar, mas prejudicar com a intenção de vir porque a associação A ou B, ou não sei, o clube A, B ou C vinha com... Dificilmente. Mas isso foi um trabalho de muitos anos. Que se foi preparando, que se foi tendo uma relação com as pessoas, que depois... era muito difícil. Muito difícil alguém... Não, eu venho e hoje o Feirense tem que perder. Hoje vou lixar este jogador. Nem ninguém acredita que isso possa existir. Agora há fórmulas, portanto, como o Rodrigo arranjou essa forma, eu peço desculpa. Como o Rodrigo arranjou a fórmula de que os árbitros não prejudicassem o Feirense, e eu não quero saber qual é a fórmula. Há outras fórmulas de se atingir determinados fins. E isso existe. É só isso. Agora, eu não acredito, tal e qual como o Rodrigo, de que nas associações se começa a planear no início dos campeonatos quem é que vai subir ou quem vai descer. Mas o apoio qual é a influência das associações já estão no resultado final? Eu tantas há algumas, por exemplo, nomeadamente naquilo que é o poder da própria associação. Certo. Quanto mais como é que se exerce o poder? Quais são os resultados desse poder? A equipa da sua associação ganhar. Porque é que há mais árbitros de Santarém do que de Aveiro na primeira divisão? Sabe dizer? Por exemplo.
Mas isto são outros 500. Pois são outros 500. Agora posso, por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo. São melhores. É preciso ter sorte. Muitas vezes, uma equipa que vai em primeiro tem sempre sorte. Quase sempre tem mais sorte. Isso também é um fator. O Lourosa teve sorte contra o Sporting B. Não é a primeira vez O que Marcos teve. Valente dá uma chapada num jogador do Sporting B. E, portanto, isto é preciso dizê-lo. E o árbitro pode. E o VAR nem sequer interferiu. Sim, não. Estas coisas têm que ser ditas desta maneira. Mas não é a Associação de Aveiro que tem força para... Mas eu não estou a dizer que... Não, estamos a falar das associações. Eu só Mas intervi devido a estamos a falar que há associações que... Eu estou a falar que há coisas, há pormenores. Porque, vai lá ver uma coisa, nós temos que ser um pouco, eu não diria coerentes, que é uma coisa diferente. O facto do Presidente falar que teve um trabalho de muita coisa, teve que ter esse trabalho. Claro. E esse trabalho tem a ver ou com simpatia, ou com falta de ir contra e muitas vezes comer calado. Há essa forma de fazer. Mas também nós sabemos que dentro deste contexto político, as associações quanto mais fortes estiverem, e depois repare, cada árbitro pertence a uma associação. Eu sei. Eu só quero transmitir, isto até não me fica bem dizer, ou se calhar as pessoas possam não pensar, eu sou uma pessoa que gosto de falar as coisas abertamente. E quanto mais as pessoas souberem, se calhar mais facilmente compreenderão os problemas que alguns clubes têm. E que algumas pessoas têm. Porque o Presidente, por exemplo, se disser eu tive que ter alguma influência, não é tráfico de influências aqui, não. É uma questão de influência, saber cativar, e o Presidente saber relacionar. E o Presidente sabe muito bem que se há coisa que eu sei, é também saber estar. Eu sei, sim. E, portanto, e relacionar-me e tudo bem. Agora, de qualquer maneira, também percebemos que há aqui algumas conjunturas, porque eu não compreendo, e volto a dizer isto, não compreendo como é que o VAR funciona de uma maneira e às vezes não funciona. Não só também, mas às vezes nós chamamos de incompetência aquilo que não se quer ver. E, portanto, eu não me parece... não se quer ver. Portanto, porque há coisas que, quando nós temos um VAR permite repetição múltipla. As pessoas podem ver aquilo que quiserem ver. E, portanto, nós sabemos, e isto temos que o dizer, como é que há árbitros, por exemplo, que toda a gente reconhece que têm falta de qualidade e são considerados os melhores árbitros em Portugal. Não tenho a menor dúvida que é a tal guerra das associações. E é tais associações que colocam, muitas das vezes, os árbitros num determinado patamar. Nós estávamos a falar de clubes. Se entrarmos agora na classificação dos árbitros, naquilo que é a sua carreira, não tenho dúvidas que é 50 pela sua qualidade, que pode ser boa ou não, e outros 50 pelas influências que têm, pelo facto de estarem na associação A, B ou C. É evidente que o exemplo do Luciano Teixeira dizer que Santarém tem mais árbitros, Santarém que influência tem? Não tem nenhuma, só se for na agricultura, na arbitragem não tem. Santarém que influência tem a mais que tem Aveiro? Porque será então? Porque só tem mais qualidade. Só pode. Sempre, tem todos os anos porque mais se você me dissesse Lisboa tem mais do que tinha há um ano e vai ter mais para o ano, há influência. Há o peso da associação. Agora Santarém não tem. Beja também tem árbitros na primeira. Beja. E muitos. Pronto. Agora, não é pela força da sua associação que estão lá. Se calhar também tem que se dedicar apenas àquilo e não à preocupação em ter clubes fortes nas suas associações. Santarém não tem um clube nos campeonatos, Rodrigo, terceira para cima, se me permitires, eu para e terminar. a Beja muito menos. Eu venho de Santarém na Liga 3. E para terminar, portanto, da minha parte... Tenho que passar para o Vítor e para o Mister. Com toda a franqueza... O Vítor hoje está caladinho, ele não quer que a gente fale se João de ver. Eu até quero intervir sobre o assunto. Mas está a gostar desta conversa. Muito, estou muito atento àquilo que vocês estão a dizer. Acho que sobre isso haveria de facto muitas coisas a dizer. Cada um mata-as como pode, e com toda a franqueza o futebol não é nada à parte do que a vida nos... Sem dúvida, isso não é ninguém. Isso é a lei da vida e não há nada a fazer. À terra onde for ter, faz como o bicho fazer. Se não o fizer,
Está tramado, está comido, é comida cebolada. Vítor, a minha pergunta era simples, era a próxima jornada. E só queria também agora referir uma coisa. É evidente que esta história do penalti do Lusitano Lourosa é verdade. Não vamos voltar atrás. Mas, entretanto, o Valente é agarrado antes, de facto, de ter Vítor, próxima jornada. Era só isso. Não posso falar sobre estes dois. Podes, Porque não escapou nada, que até acho que foi um assunto muito importante. claro que sim, claro que sim. Ficaram a perceber que há aqui duas coisas importantes. Uma é o peso económico que os clubes podem ter na sua dinâmica, e a outra é preciso ser simpático, é preciso ser acolhedor, é preciso saber estar para não ser prejudicado. Não é? Portanto, o Rodrigo, com 25 anos de experiência como presidente, o Missa Chaló, se calhar com outros tantos como treinador, e o Américo com 70 anos, porque ele há alguns anos trabalhou 48 horas como treinador, dizem isto. Eu sou apenas um adepto de futebol e fico espantado na falta de qualidade no que diz respeito a estes meandros existe no futebol português. Falta de qualidade. Qualidade. Vítor, não sei se acompanhavas, houve uma altura que no programa falava-se muito daquilo que era, da mesma forma que é preciso cursos para treinadores, que é preciso haver formação para jogadores, de haver, e que começa a haver cada vez mais, essa formação específica para diretores esportivos, para secretários técnicos, para gestores de futebol. Mas eu acho que a questão da qualidade... E cada vez há menos, porque, desculpem interromper, antigamente para ser presidente não era fácil. Agora qualquer pessoa chega ao futebol e é presidente. Isto, para ser presidente de um clube antigamente havia um trabalho e era preciso mostrar muito serviço. Agora não, não é? Agora isto... Mas aquilo que eu estava aqui a referir não é só qualidade técnica, é de valores, é de princípios, que me parece que há uma seca pior que havia no verão passado nas terras de Portugal, por falta de chuva. Parece-me que falta princípios ao futebol português. Porque o que devia contar era a qualidade das pessoas, o treinador, o dirigente, o jogador de futebol, e isso é que era importante, e não o resto. O Mister diz aqui uma coisa que é o Lapalice. Neste momento, é o peso das SADs, e nós olhamos, por exemplo, para a divisão de Aveiro, a divisão de elite de Aveiro. Nós temos clubes a gastar mais que na Liga 3. Nós temos clubes na divisão da elite a gastar mais que na terceira divisão nacional. E quando temos isto, temos porquê? Porque há alguém, investidor... Gastam menos porque gastam menos meses a pagar, porque o campeonato é tão curto, não é? São 10 meses, ou melhor, 8 meses. Não, é o mesmo, não. O Campeonato de Portugal é que tem menos. O SABSEG é de setembro a maio. De setembro, SABSEG é de setembro. E começa a treinar em O agosto. campeonato de Portugal é horrível em termos de quadros competitivos. Aqui a questão... Há apenas aqui uma nota que permite-me só dar, e não tanto eu para comentar, mas há uma questão que é mais fácil aliciar um jogador a pagar menos para jogar num Campeonato de Portugal, numa Liga 3, do que alguns jogadores com mais valia para jogar no Distrital. Isso também às vezes tem que entrar na equação, porque os jogadores para irem jogar num patamar mais abaixo preferem receber mais dinheiro. E há jogadores que pela oportunidade de jogar no Campeonato de Portugal na Liga 3 abdicam até se calhar de 50, 100, 200 euros para poder estar num patamar superior. A económica e financeira dos campeonatos em Portugal, desde a divisão de elite distrital até à primeira liga, vamos chamar assim, o que conta é o dinheiro. É a capacidade de investimento. É a capacidade de atrair investimento. Nós podemos ir a várias destas equipas aqui, algumas delas que já andaram pelos campeonatos profissionais, que têm por trás de si um investidor, um projeto económico, um projeto empresarial. E um clube que tem a sorte e a sabedoria de atrair investimento para ser aposta de algum desses investidores, tem meio caminho andado para poder atingir outros patamares. Porque o Lourosa chega a este, e pegamos no caso do Lourosa só apenas como mero exemplo, chega a este caminho porque houve um investimento forte do seu presidente. Mas tem uma vantagem, o Lourosa tem uma vantagem em relação aos outros. É que no Lourosa, quem investe ou quem está a investir gosta do Lourosa. É do Lourosa. E não é uma SAD. Enquanto que a maioria desses que estão aí, eles, o do Atlético,
sabia que, ou É um começou a americano. saber É um americano. que havia o Atlético no dia em que pôs lá a massa. Rodrigo, mas E não esse, conhece ninguém. esse é o lado Presidente Lourosa impessoal. é visto todos os dias na rua, é Esse, abordado pelas esse é o pessoas. lado impessoal É deste tipo diferente. de A investimento. responsabilidade é diferente. O Entraram Lourosa é uma vantagem para é uma vantagem Os para o clubes Lourosa. que- Por acaso, nesse sentido, acho que o São João de Beira, até não sendo no mesmo nível do Lourosa, também tem essa proximidade com o Mas não investidor. estamos a falar do São João de Vieira. Não, eu estava a falar das equipas aqui do Conselho. Ele Até hoje tem não essa. quer falar de São João de ano, Beira. este ano, quantos investidores Não quero entraram no futebol português vindos de fora? Capital estrangeiro. O Vini Júnior, no Alberca, por exemplo. Muitos. Portanto, Mas isto- é até eles isto por um perceberem lado- que esse é o dourado, que afinal aquilo é um monte de despesas e não de receitas. ó, Rodrigo, Esse como mas tu eu também disseste, não este vejo. negócio, quando falaste de outra coisa, como é que disseste tu disseste um termo que eu também uso, um plano, não foi plano de negócio, o que é que tu disseste? Disseste sim, o plano de negócio, sim. pronto, uma coisa, quer dizer, porque toda a gente que se mete no futebol, todos que se metem no futebol acham que Vão ganhar dinheiro. é para ganhar dinheiro e em pouco tempo vão começar a ganhar muito dinheiro. E quando perceber que todos os anos têm que lá pôr, enquanto não chegar à primeira divisão e se manter por lá muitos anos, é que isto começa a dar lucro. Ou vender um jogador. Mas isso vender um jogador acontece se a equipa estiver no patamar mas, acima. Rodrigo, Não é na terceira liga que Mas se na vende um Primeira jogador para Liga nem realizar. todos dão lucro, porque eu vejo tantas equipas da Primeira Liga a dar prejuízo, a ter saldos acumulados negativos tão altos, não fosse o perdão de dívidas ao Sporting e ao Benfica, e o Sporting e o Benfica tinham uma dívida muito maior que aquela que Estamos têm. a falar de coisas O, diferentes. o, o, Isto realmente dava 2 programas. Não, atenção, isto não é uma... Eu só queria Não quero saber a ficar próxima polémico, jornada. O Lourosa vai jogar a Mas Varzim. isto só para contrariar o que estás a dizer, porque... Não, se mas há eu não estou a clubes- falar disso. Eu depois não vos Se há deixo falar clubes do São João de Beira de Feirense. Como o Mais Lourosa, pequenos, como o certo. Feirense, como o Leiria, como o Alberca, que chegam à primeira divisão e só aí é que começa a dar lucro. O presidente do Lourosa não precisa de nos dizer quanto é que já meteu no Lourosa, Certo. mas já meteu uns milhões. Certo. Portanto, e ele, se está lá, se estivesse lá, tivesse definido um plano de negócio e estivesse lá, porque eu vou recuperar isto. Sabes quando é que ele vai recuperar isso se não chegar à primeira divisão e estabilizar na primeira divisão? Nunca. Vai estar lá sempre a pôr. Às vezes falam-me, vou dar o exemplo Achas do que a Feira. segunda Liga não é possível? Vai-lhe dar, vá lá, bem trabalhado, vai-lhe dar 1 milhão de prejuízo. Às vezes falas, o Feirense vender assado e não sei o quê, não sei quando. E às vezes alguém aborda-me e tal, e eu só digo isto. A melhor coisa que pode acontecer à assado do Feirense é manter o mesmo investidor. Sabes porquê? Porque o mesmo investidor já sabe que todos os anos tem que lá meter 2 milhões de euros. Ou tem que chegar à Primeira Liga para fazer um orçamento de 5 milhões e não ter prejuízo no primeiro ano, que só a televisão paga isso. Agora, nesta fase em que tem uma receita de 1,5 milhão, gasta 3, ou 3,5, porque é hoje a média na segunda liga é mais ou menos 3,5, 4. Até o E as 10º classificado. receitas? Hã? Até o 10º classificado, mais ou A menos. média, estou a falar entre os que gastam se calhar Não é 2, até ao 10º, porque há equipas que investem muito que estão abaixo do que 10º. estão lá embaixo. Mas Isto para dizer o quê? que é o caso. alguns- Eleições, por exemplo. Hoje Portimonense. alguém Portimonense. chegar ao Feirense e quer comprar o Feirense e o atual dono dos 70% dá um valor X e o investidor até pensa, faz a tal plano, opa, eu vou agora, isto não desvaloriza e tal, receitas e tal, ok, eu compro. Mas se ninguém lhe disser que, olhe que, se estiver no ano, para o ano, se quer apostar para subir, vai gastar acima daquilo que é as receitas do Feirense, 2 milhões ou 2 milhões e meio. E depois só sobe 2. De 20 ou 18 só sobe 2. E pode não ser o Feirense. Por acaso, o atual acionista da SAD teve uma sorte dos diabos, que investiu no Feirense e no ano a seguir estava na primeira divisão. E mesmo assim, hoje tem lá 7 ou 8 milhões de euros. Isto é público, eu posso dizer aqui. Tem lá 7 ou 8 milhões de euros. E aquilo que ele já sabe é que para o ano vai meter mais 2 milhões, para o outro mais 2, para o outro mais 2. Ok, então, desculpa te interromper. Então, e qual é a lógica de investimento financeiro destes investidores? Isto, na verdade, isto bem, Mas, era numa outro palavra, programa. numa Outro palavra, programa. É uma treta. Era outro Não, programa. não diga- É uma treta. E eles estão-se a meter no futebol porque gostam. E têm muito O dinheiro. Vítor é um purista. E tem muito dinheiro. E depois, se eles me ouvirem a falar isto, vão dizer que eu estou tolinho. Este gajo não sabe o que diz. Mas isto é o que é. Mas vou-te dar N exemplos. O Tondela.
o Tondela, o investidor Tondela comprou o Tondela, pelo valor que comprou, não interessa, ao fim de 3 ou 4 anos, foi-se embora e não quero nada. Fica tu com isso e eu vou-me embora. A São Joanense, por exemplo? A Seixonense. Porque percebeu, opá, então e para o ano tem que meter mais 2. E para o outro? Vai ter que meter mais 2. Então, mas isso quer dizer, e indo se calhar mais, Para fechar, mais e fundo para na fechar. questão, E não podemos ir mais fundo. é que Isto tem que ser esta outra malta coisa. um Isto havia dia- muita coisa para dizer. esta malta um dia Deixa ficar aí. Como o Aves. vai-se aperceber e vai desistir. Como o Aves. Quer dizer que se os clubes achados não se prepararem, estruturalmente não crescerem, não tiverem um plano de investimento e de Sustento. atração de sustentabilidade, nós dentro de meio de anos temos o futebol português. E não só, porque isto não acontece só em Portugal, pelas mãos da amargura. Claro, eu já disse isto aqui muitas vezes. Deixa-me só terminar. Acho que antes de tu chegar estávamos a falar do Alver, tu já estavas aqui quando eu falei do Alverca, do Leiria, que eu acho que na terceira liga, há uns anos esta parte quanto é que é preciso, é o que for preciso, não há orçamento, é o que for preciso. O Leiria, o Alverca e o Torriense, para falar nestes 3, andam há 5 ou 6 anos a perder dinheiro todos os dias, mas a perder milhões por ano, milhões. Opa, ou têm realmente muito dinheiro, não fazem contas ao dinheiro, ou têm empresas que lhe garantem receitas que não lhes faz falta nenhuma no futuro e eles metem no futebol. Estes três gastam milhões, andam a gastar nos últimos 4, 5 anos, milhões, mas milhões. Sim, mas Rodrigo, agora eu vou terminar com isto. O investimento numa equipa de futebol diretamente pode ser um prejuízo. Mas pode as empresas que investem na publicidade através das equipas de futebol podem ter retorno. Eu vou dar um exemplo que conheces perfeitamente, a IFAPEL. A IFAPEL Mas quando... é do ciclismo, não quer nada de futebol. Certo, mas a IFAPEL quando investiu no Feirense, No Feirense, na equipa de ciclismo, exatamente, ainda investe. valorizou Claro. 10 vezes. Estás a dar um exemplo que de outra Provavelmente a Vito igual. Mas a Vito já fez investimento no futebol e no ciclismo. A capacidade. Estamos a falar de E se calhar o Hugo no Lourosa investe no clube, mas as suas empresas valorizaram-se enormemente. E também tem Mas tem isso uma não tem nada a massa. ver com o negócio do futebol. Mas tem a ver. Não, Mas tem uma massa adepta que ajuda e de que vai. Ainda Sim, ontem, mas- ainda no sábado, estavam lá 4.500 pessoas. Uma coisa. A ver se termina. Uma coisa. O Feirense. Eu não vou dizer muito O Feirense, mais. para Não, terminar, isto- para isto- terminar. mas Estava- tinha- Beto, tinha pano para mais. desculpa lá. Isto também. Ele está a contar com as pessoas que estão no cemitério. Não, E no Quatro- cemitério já deve estar uns milhares de pessoas. Eu já elogiei. 4.500 pessoas que estavam lá no sábado. Mérito, eu já vamos falar mais elogiei, nisso. eu vi o jogo. Eu já elogiei a massa adepta de Lourosa neste programa e noutros programas. Mas eu acho que tens que ir ao Eu acho que era Tu deves ter visto- 4.200 e Tu viste qualquer coisa. 4.500 pernas. 4.200 e Não, qualquer tu coisa. viste 4.500 pernas. Nós estávamos a falar cada coisas muito mais sérias do que isto. cada pessoa tem 2 Nós pernas estávamos a falar normalmente. coisas muito Oh, mais mas sérias. só, e o Barzinho Lourosa? O que é que ia dizer? Eu ia dizer aqui, então falo depois quando chegar ao Feirense. E se não chegarmos ao Feirense. Eu fui claro, eu disse, não vou falar, mas vou cortar o São João de Beira ao Feirense. Eu fui claro. Vá lá. Não, as próximas jornadas são para Lourosa poderão ser uma rede ainda maior de sossego, de tranquilidade, caso consiga vencer os resultados. Não quero ser, obviamente, também pessimista, mas também o inverso é verdadeiro. As próximas 2 jornadas, se o Lourosa não conseguir vencer por qualquer motivo, acredito que então aquela embrulhada que nós estamos aqui a falar, ainda mais embrulhado vai ficar. Porque Em vez de ser não para o há, segundo e não para o há terceiro, é também para o paralelo, primeiro. não há paralelo em relação àquilo que são estes resultados que até têm sido, com exceção do Lourosa, têm sido relativamente frágeis e não tão bons. O Lourosa sim tem tido performance. A verdade é que as próximas 2 jornadas, passa-se do céu para o inferno rapidamente.
E volto a dizer, e já falámos sobre isso, não vamos estar a repetir, há um calendário extraordinariamente complicado em que as coisas podem se embrulhar. Agora, o Varzim, por um lado, é um jogo bom para o Lourosa, deixa-me só referir isto. Porque o Varzim também, por seu lado, na minha perspectiva, é a última possibilidade de se manter na corrida. Tudo para acompanharmos na próxima semana, depois deste fim de semana. Vamos então agora para a fase de manutenção, onde o São João de Ver perdeu no terreno da São Joanense. O derby à moda de Aveiro terminou com o São Joanense 5, São João de Ver 2, Trofense 0, Vila Verdense 2 e o Anadia 1, Braga B 2. Classificação dita que nesta altura o líder é o Braga B com 20 pontos, segundo Trofense com 18, terceiro São Joanense, São João de Ver com 14. Abaixo da linha de água temos o Anadia em quinto com 13 e o Lanterna Vermelha é o Vila Verdense com 7 pontos. Também notícias ainda por confirmar de fonte oficial, mas fonte oficiosa, que Afonso Cabral já não estará ao leme da equipa de São João. Não sei se nos pode adiantar alguma coisa, Vítor, nas últimas 3 jornadas. Diz um pouco daquilo que é o momento um pouco mais perclitante que pode estar a passar a equipa de São João de Ver, depois de uma boa época até ao momento, com uma excelente campanha na Taça de Portugal, mas que vê nesta altura uma possibilidade de descida real que se calhar não se antevia no lançamento desta fase? Olha, o jogo em Sra Madeira afigurava-se naturalmente difícil porque era um jogo fora, porque era um jogo muito importante para ambas as equipas, sobretudo para a ADS, porque se perdesse poderia ficar numa situação bastante delicada, porque não era só perder, era que um dos seus opositores diretos ganharia vantagem ou dilataria a vantagem, e portanto este jogo afigurava-se bastante difícil. Nós tínhamos vindo de uma vitória contra o Braga B em casa, portanto o último resultado antes deste era um resultado motivador, porque ganhámos contra o primeiro, creio que acho que foi essa hora, não estou enganado. Portanto, não, nós depois perdeste contra o Trofense. Ganhaste ao Braga, perdeste contra o Trofense. Exatamente, nós tínhamos ganho ao Braga e depois perdemos contra o Trofense e perdemos novamente com a São Joanense. Pronto, e há aqui uma mudança desde o jogo da Trofa, em que o treinador decidiu retirar alguns jogadores da equipa e colocar outros. Eu já disse cá a semana passada que, na minha opinião, no último jogo, portanto, contra o Trofense, o treinador leu mal o jogo, pelo menos leu de forma diferente da minha, e não vou repetir aquilo que disse cá a semana passada. E esta semana volta a repetir a fórmula, nós até chegámos ao intervalo a ganhar 2-1, mas o jogo jogado não era um jogo igual na sua qualidade àquilo que já tínhamos desenvolvido no passado, a segunda parte foi uma catástrofe autêntica, e não há outra forma de o dizer. Parece-me novamente que o treinador não leu bem o jogo. Nós entramos com 2 defesas centrais que, em termos de velocidade, são jogadores lentos. O Edgar Almeida é uma alma daquela equipa, é um jogador que dá tudo em campo, é um jogador que trabalha muito bem o posicionamento na defesa, mas não é um jogador rápido. E o Baldé, que é um jogador que, além de estar em baixa forma, é também um jogador lento, e tanto é que nós sofremos 3 golos por responsabilidade direta do Baldé. Mas mais do que esta questão, eu acho que esta equipa perdeu a sua conexão. Acho que a equipa perdeu a sua alegria dentro de campo. Para mim enquanto adepto, e apenas enquanto adepto, e é assim que estou aqui, é incompreensível como é que alguns jogadores deixaram de jogar ou não têm tido os minutos que a sua qualidade desenvolvida dentro de campo, na minha perspectiva, mereciam. Obviamente que o treinador é que trabalha com eles, mas para mim há um momento que é de compreensão, e defendi aqui o Afonso Cabral durante toda a época, e vocês são testemunhas disso.
mas eu acho que o Afonso Cabral não é solução para o São João de Ver nesta fase do campeonato. Tenho algumas dúvidas que a equipa esteja com ele, e acho que o São João de Ver precisa de uma escutada psicológica. Acho que o São João de Ver precisa de uma alteração na sua liderança, e acredito perfeitamente que quem lidera a equipa, o Carlos Branco, presidente da SAD, o Fábio Torres e o Macieira, serão capazes de tomar as decisões que são necessárias nesta altura, porque nós temos 3 jogos. Nós vamos a Braga no próximo fim de semana, depois separamos o campeonato no fim de semana da Páscoa e temos 2 jogos super importantes. Nós temos o Anadia em casa, nós temos ainda que ir a Vila Verde. Portanto, nós continuamos a depender só de nós para nos mantermos na terceira liga, mas sinceramente não acredito, ou acredito muito menos, se não houver uma mudança de liderança da equipa. Mr. Shaw, como é que vê a fase de manutenção? E aqui, como é óbvio, uma especial atenção para o São João de Ver, que nada faria prever no arranque deste campeonato da manutenção. Lembrando as vossas palavras, o São João de Ver, vocês até falavam muito que à primeira volta poderia ter as coisas mais ou menos resolvidas. O que é certo é que nesta altura não é assim tão pragmático que se mantenha o São João de Ver. Eu não diria que é um caso de estudo, mas é um caso que vai contradizer tudo aquilo que era visível em determinada altura e que era reconhecido por toda a gente. Eu, por acaso, fui ver só vi em loco o São João de Ver uma vez, foi no Rio Ave, e o Vítor Leves se lembrava bem das palavras que eu tive, que iria ser preciso um trabalho muito, mas muito aturado, muito cuidado, uma cuidado enorme para tratar o luto, pseudo-luto, que não deveria ser considerado como luto, porque a prestação foi altamente prestigiante para a equipa de São João de Ver, tanto qualitativamente como naquilo que foi, tanto dentro do campo como fora do campo. Portanto, foi um sinal de força que ninguém até imaginaria que São João de Ver parece ter. Mas a minha experiência diz-me que os jogadores, quando estão em patamares ou quando são recrutados para um clube e que no fundo dentro desse clube acabam por ter alguma expressão futebolística interessante, o próprio treinador começa a ter alguma visibilidade daquilo que é o trabalho desenvolvido, tem que haver muita serenidade, porque caso contrário as coisas podem descambar. Alguns jogadores provavelmente já não estarão no São João de Ver. Lembro-me de determinada altura o presidente Rodrigo Nunes, e com a sua experiência evidente em nível de dirigismo, e continua a ter também no futebol, neste caso, falava na contratação dos jogadores para o ano. E quando ele falava isso, obviamente que nós todos aqui, por muito sinceros que queremos ser, nem conseguimos ser tão sinceros quanto nós poderíamos ou deveríamos também ser, porque não podemos dizer isso. O futebol tem coisas que são muito peculiares. O jogador começa a desfocar, o treinador começa a desfocar, as coisas começam a pensar que está feito. E depois entra-se numa espiral completamente negativa, e nós antevíamos que estes resultados, devido ao facto de São João de Ver só ter um jogo em casa e ter vários jogos fora, algo difícil. De qualquer maneira, continua a ter uma coisa que se tem que agarrar, é o valor àquilo que já fizeram. Eu acho que nesta altura é importante é mostrar vídeos a esta equipa daquilo que já fez. Não é? Para ela, no fundo, tentar ter, do ponto de vista sensorial, a responsabilidade de se é possível repetir aquilo que foi a prestação. Portanto, está numa situação mais perclitante, a rede saiu debaixo dos pés, não há volta a dar, não há nenhuma margem de erro. O Vila Verdense ainda por cima foi vencer também, mas a única coisa boa que aconteceu efetivamente ao São João de Ver foi o Anadia não ter ganho. Portanto, agora depende de si próprio. Vamos ver que tipo de problemas é um diagnóstico que tem que ser feito interno, e por muita especulação que se faça do ponto de vista externo é preciso saber mais de algumas coisas que é que se passa. Mário Teixeira? Não, eu estou de acordo com o que o Francisco diz, e com toda a franqueza acho que é numa altura realmente terrível.
sair o treinador, portanto a faltar 3 jogos. Eu compreendo o Vítor e compreendo a massa associativa, mas eu não queria estar na pele de facto dos dirigentes do São João de Ver. O que é que vão fazer agora? Porque isto é complicado. Vamos arranjar um treinador, vamos ter alguém, portanto, dentro da própria estrutura que consiga de facto, portanto, enfim, fazer um trabalho que seja, portanto, enfim, tranquilo, sereno e essencialmente, portanto, ir à procura de um melhoramento psicológico dos jogadores, porque não é preciso treiná-los a nível do futebol, devem ser treinados a nível da cabeça, porque de facto a 3 jornadas do fim ninguém ganha mais índices físicos, ninguém é exatamente aquilo que o Francisco disse, de facto há qualquer coisa que não correu bem, os jogadores, portanto, enfim, relaxaram. E no futebol, quem relaxa, meu amigo, não dá volta nenhuma. Aquilo que o Chaló fala, aquilo que nós falamos aqui em relação ao São João de Ver, e eu disse de que o São João de Ver não podia perder mais fichas, tinha gasto as fichas todas. Pode acontecer exatamente isso ao Lourosa, e o Francisco falou nesse assunto. Os próximos 2 jogos do Lusitânia, que é no Varzim e em casa com o FAF, coitado. Eu estou convencido, portanto, de que o exemplo do São João de Ver possa servir exatamente para o Lourosa. Podemos perder na Póvoa do Varzim é normal, mas temos que lutar como cães. Nada está a ganho. E o São João de Ver, de facto, ainda não perdeu tudo, perdeu o seu treinador, parece-me que essa é a informação, e eu espero bem. Esperamos por informações oficiais, como é óbvio. A estrutura do clube tenha o discernimento, a tranquilidade para poder resolver bem este assunto. Rodrigo Nunes. Bom, eu não estava a contar com estas declarações do Vítor e esta opinião dele, que respeito muito, porque ele, dentro desta sala, é quem mais entende do que se passa no São João de Ver, mas para quem está de fora como eu, é um risco enorme mudar-se de treinador a 3 jornadas do fim. É uma coisa, é preciso ter uma coragem enorme, é ter a certeza absoluta que a culpa é do treinador. Eu não sei se não terá sido o próprio treinador a pôr lugar à exposição, essa informação não sei. Se o treinador anda a mexer, se o treinador está a fazer coisas que até o associado que vai ver os jogos todos não percebe, tem que haver uma razão, porque ele provou que era uma pessoa que entendia do ofício, que conseguiu pôr a sua equipa a jogar da forma como eu vi, jogadores com qualidade. Como é que de um momento para o outro começa a mexer, começa a mudar e os jogadores não correspondem mesmo com as mudanças. Portanto, isto tem que haver. E o Mister falou nisso, porque eu já há 3 ou 4 semanas falei, que é realmente, se meia equipa do São João de Ver já não está em São João de Ver. Eu não sei se era o Mister, o treinador do Feirense, quando aquele problema com o Central e com o guarda-redes. Foi comigo que foi. Pronto. Que nós estávamos... Exatamente. Portanto, isto é... Estávamos no topo da tabela classificativa. Exatamente. Isto, nós tínhamos 2 jogadores, o nosso central, ia dizer o melhor, mas era um central da casa, que eu punha as mãos no fogo por ele, e o guarda-redes, que eu não punha só as mãos no fogo por ele, e ele estava a fazer a carreira que estava a fazer, podia o dever ao presidente. Ou podia o dever ao Feirense. Porque ele era sempre uma escolha do presidente e depois acabava sempre o terceiro guarda-redes jogar no lugar dele. E começou a jogar naquele ano. Exatamente. Portanto, e começou a jogar naquele ano, no seu ano, em que ele começou a jogar e a realmente a fazer aquilo que eu achava que ele tinha condições. O que é certo é que 7 jornadas de fim, 10 jornadas de fim, e eles os dois já andavam a negociar com outro clube. E eu tenho a informação de que fulano e fulano tinham estado num determinado clube aqui a de chegar a Lisboa e que já tinham acertado e eu fui falar com eles, principalmente com o guarda-redes, que o choque era maior do guarda-redes, apesar do central ser uma pessoa espetacular, e era já um homem da casa, e ele me negar.
O que é certo é que aparece no jornal. Aparece no jornal e eu volto a reunir no balneário e, à frente de toda a gente, ofereço aos 2 jogadores os serviços jurídicos do clube para defender a posição deles, porque eles estavam a pôr, a jornal estava a pôr em xeque a sua palavra e a sua honorabilidade. Não era preciso e não sei o quê. O que é certo é que estas tais histórias do futebol, eu posso contar isto muito rápido. E o que é que eu penso? Ora bem, clube tal, eles estiveram lá ontem, estão a dizer que não. Eles foram de portagem, foram de autoestrada. E então eu vou ali à brisa, agora eu posso dizer isto, já foi há tantos anos. Já prescreveu. E com a matrícula do carro, e vou ao senhor da. Eu não posso ver isso, ao presidente. Veja lá, só quero saber, pá. E ele saiu daqui ontem e ele foi. Saiu da portagem da feira às 6 da tarde, saiu na portagem que eu queria que ele me dissesse qual, da cidade para onde ele foi, na portagem às 7h30, e depois entrou às 9 ou às 10 e saiu na feira à meia-noite. Pronto, era só isso que eu queria saber. E tínhamos jogo no dia a seguir no Bessa. Exatamente, eu só foi isso que eu quis saber. Tinha reunião de direção nesse dia, chamo os 2 jogadores, mas peço para chamar primeiro o central. O Mamadi, pronto, o Mamadi. Coitado do Mamadi, um grande abraço para o Mamadi, que eu às vezes vejo nas redes sociais, até tenho, e ele ficou, pronto, o homem ficou entalado, e eu já esqueci isso. E então o que é que eu faço? E entra o Mamadi na sala de reuniões, com a direção cheia, e o Mamadi lá, e eu não perguntei nada ao Mamadi, só o mandei sentar, e ele ali, o Mamadi era assim, um bocado assim a olhar, o que é que o presidente quer, não diz nada. Entretanto, dei ordens a uma pessoa para ir chamar o guarda-redes, e para o guarda-redes vir. Quando me disseram que o guarda-redes estava lá, cá fora, à espera, eu mandei o Mamadi sair sem falar com ele. Ele não falámos nada. Saiu o Mamadi e entrou o guarda-redes. E eu mandei-o sentar e disse: fulano, podias ter dito que tinhas ido ontem a Leiria, porque o Mamadi agora confessou tudo. Aonde? À outra cidade. Podias ter dito que tinhas ido ontem à Leiria com o Mamadi, pá, porque andaste a negar, e o Mamadi acabou agora de confessar tudo. Disse tudo, disse: vocês saíram ontem a tantas horas da feira, chegaram a tantas horas de Leiria, saíram de Leiria a tantas horas e chegaram à feira. E eu não posso ir onde quiser, e eu não posso assinar por quem quiser, podes, mas podias ter dito isso logo no princípio. E depois chamei o Mamadi. Quando o Mamadi percebeu isto, eu não disse nada. E então ele já quis mudar o bico ao prego. E é evidente que eles só tinham um caminho. Foi afastar do grupo. Não faz sentido nenhum estarem ali quando nós estamos numa luta. Eu não sei o que Isso é o tipo de dirigismo que estávamos há bocado a falar, não é? Que é preciso saber estar. Eu tinha que ter a certeza. Eu queria estender só. É um minuto só, Filipe. Eu para apresentar. Já não vamos falar de diferenças. A minha. Não falamos, Mas acho que se poderia falar qualquer coisa. A tempo. minha mudança de ver o futebol mudou, portanto, a minha forma de ver o futebol mudou radicalmente nesse dia. Eu posso-vos dizer que em janeiro, e o Presidente sabe disso, nós estávamos a fazer um campeonato até razoável, éramos o outsider naquele grupo todo, e o esperto do Xaló, dentro do balneário, eu digo: nós vamos a reboque dos outros, porque os outros andam a comprar tudo e todos, isto é preciso dizer, isto é verdade, andam a comprar tudo e todos, e nós no pingo da chuva vamos aproximar e vamos aproveitar, e acontece, porque nós é que demos a subir a esse clube, curiosamente. Nós fomos altamente contra o Santa Clara aqui em casa. Nós curiosamente fomos a Leiria. O Leiria só nos ganhou porque tivemos que ficar expulso com 2 jogadores. Aos 20 minutos tínhamos 8 jogadores. Nessa mesma altura, isto também já prescreveu, eu consegui saber naquele jogo qual era o arte do jogo a seguir contra o Santa Clara, que nem sabíamos, não é? O próprio Presidente a dizer-nos isto. E portanto, eu mudei, eu digo isto com alguma lástima, porque mudei completamente a minha forma de ver o futebol. E mudei porque eu acredito, dizia o Américo muito bem, que não há bruxas, eu agora acredito em tudo.
E não há dúvida que é preciso também dizer, as apostas também mudaram radicalmente isto, isto é preciso também dizer, Não, tem que e hoje... conhecer bem o balneário. E hoje é mesmo conhecendo bem, porque naquela altura nós feirenses Eu tínhamos estava a mão no fogo pelo Mamadi e o Mamadi. e Olha eu o Mamadi. também, Até estou montado a dar um abraço. porque né? eu e o Presidente demos a possibilidade ao Mamadi de vir para os campeonatos profissionais. Exatamente. Ele era atleta do Fátima. E nós apostamos dele, mas ninguém tinha apostado, e portanto havia... E depois até teve alguns episódios, nós fomos jogar logo no... O Mamadi fez duas. Uma delas quando fomos jogar à Naval 1º de Maio, ficámos sem central, até o Adelino teve que jogar e perdemos. Foi a primeira derrota que nós tivemos, curiosamente, porque o Mamadi lembrou-se de ir para a seleção e deixou-nos ali sem central. Mas isto são histórias Só para terminar, e para depois irmos para as notas finais, não vale a pena estarmos a falar. Ainda tem que lançar o próximo jogo de São João de Ver. Outra, anos mais tarde, um central que eu fui buscar à Vila das Aves, que pagava bem, porque era realmente um bom central, na opinião do treinador da altura, que chegou a ser central dolorosa, Henrique. Henrique, que é treinador agora da Fogueira. Ele no Aves, eu contratei, o treinador insistiu, mas eu fui ver o coisa dele, no Aves tinha feito 8 jogos na época anterior. Tem várias razões. Ele veio, antes de ser contratado, foi lido o responso. Pensa, não vais para aqui para fazer férias, aqui é para trabalhar, aqui é para jogar, não é para estar aí. Pronto, o que é certo é que ele começou muito bem, o Feirense bem e tal, ali a meio da segunda volta, entre o fim da primeira e meio da segunda, aí dói aqui, dói ali, não joga, está aleijado, está não sei o que, seguro. Opa, vai para o seguro, o Feirense normalmente pagava sempre ao fim de cada mês, até o dia 8, dia 10 pagava. Entretanto aparece notícia no Jornal da Bola. Henrique assinou para o Olhanense. E eu vou falar com o Henrique, isto aqui é verdade. Presidente, não. No outro dia, a mesma coisa. Eu, por acaso, dava-me, e dou-me, há dias me ligou, o presidente do Olhanense, o Isidoro. Liguei para ele, presidente, diga uma coisa. Presidente, não, sim, pá, tal, e não sei o quê, e não sei quanto. E disse, pronto, era só para saber, pá, tudo bem. O Olhanense estava na primeira divisão, o Feirense estava na segunda. É lógico e é normal que um jogador queira ir para a primeira divisão. Eu chamo o Mamadi à minha empresa e disse, olha, tu... O Henrique. E disse, olha, não tem nada que saber, pá. E eu já falei com o presidente, realmente tu já assinaste para o Olhanense, tudo bem, opa, o Olhanense está na primeira divisão, eu só fico chateado, podias ter falado comigo antes de o fazer, já o fizeste. Agora uma coisa, tu estás lesionado, estás por seguro. Eu não pago mais até ao fim da época se continuar no seguro. Seguro te pago. A diferença entre o que o Feirense pagava e o seguro é quase meio por meio. Opa, agora há uma coisa, e eu aceito aqui e não arrebenta aqui nenhum escândalo. E não vais... Agora, caraças, pá. Tu quando estiveres bom tens que dar 10 vezes mais aos outros, pá. Porque se não deres, tens-me em cima de mim, pá. Vais meter à perna. Presidente, porque olha, nem sei só para a próxima época. Então cá, eu estava sempre. Ele começa a jogar, eu sempre em cima, e ele a jogar. Fomos às Aves para subir divisão e ele marcou 2 golos. Nós ganhámos nas Aves 2-1 com 2 golos do Henrique. Portanto, porquê? Porque foi ali lhe dito que ou vais da perna ou estás lixado. E ele depois nem foi para o Olhanense, porque o Olhanense, isto o futebol, os negócios do futebol que tu dizes, e ele, o Olhanense, contratou ao Feirense e antes de acabar a época vendeu ao Braga por 100 mil euros. E ele foi para o Braga, ele do Feirense vai para o Braga. O Henrique, 100 mil euros que foi do Olhanense para o Braga sem o Olhanense fazer nada. Grande investimento do Olhanense. Nós temos uma cancelada, né? É só para dizer uma coisinha, isto é tudo a propósito do São João de Ver, não é? É tudo a propósito. Tudo a propósito do São João de Ver. E de facto, eu acho, portanto, que isto é elucidativo daquilo que o São João de Ver tem que fazer. O que eu acho é que eu não sei se é o treinador aquele coisas. Na próxima jornada teremos então o Vila Verdense São Joanense, Braga B São João de Ver, Trofense Sanadia. Só mesmo lançar este Braga B São João de Ver, Vítor. Olha, os jogadores não desaprenderam de jogar futebol. Os jogadores não, como diz o Américo, não têm que se agora trabalhar a questão física nem a questão tática. Quem for o líder da equipa técnica tem que saber aproveitar aquilo que é feito, seja o Afonso Cabral, seja outro.
estás-me a dar uma informação de primeira hora, não fazia a menor ideia que isso... Eu recebi uma notícia oficiosa, por isso eu perguntei-te, eu vou só retificar aquilo tu tens fontes aquilo que disse. Eu disse, informação. eu recebi uma fonte oficiosa que poderias ter, estar em fim de linha, Afonso Cabral, no São João de Ver. E perguntei-te se tu sabias de alguma coisa. Eu não sabia absolutamente nada, mas se essa for uma decisão de quem lidera o clube, acho que é uma decisão arriscada, não nego isso, mas que acho que é inevitável. Acho que é inevitável para o bem de São João de Ver, porque um líder, seja um líder de uma equipa, seja um líder do clube ou da SAD, tem que se munir de todos os dados. O Rodrigo contou aqui já vários episódios, hoje mais 2. Ele tinha os dados e agiu sobre os dados que tinha. E quando se é líder, tem que se tomar decisões. E tem que se tomar decisões na hora. Quem lidera a SAD do clube não fazer nada perante aquilo que se está a passar é apenas e só uma falta de coragem. Portanto, eu acho que quem lidera o clube são homens de coragem, são homens que querem o bem de São João de Ver, são homens que também percebem o negócio que existe, porque nós fomos aos quartos de final da Taça de Portugal. Nós ganhámos alguns clubes com este treinador e com esta equipa de jogadores. Ganhámos alguns dos clubes que estão a disputar a fase de subida à Liga 2. E, portanto, nós descambamos depois do Trofense com as mudanças de alguns jogadores. É que saíram alguns jogadores e entraram outros. E nada contra estas mudanças. O treinador é que tem que as fazer. Agora, a verdade é que não deram resultado. Portanto, e certamente que se a direção da SAD entender que o melhor para aqueles jogadores é a mudança de treinador, tenho o meu total apoio. Não vamos ter tempo de falar de Feirense, fica para a próxima semana, falamos das 2 jornadas, vamos para as notas finais, já estamos mesmo em contra-relógio. Francisco Sol. Bem, a minha nota final vai para o lado negativo, com aquilo que tem acontecido com a Federação e com aquilo que era o assento possível na comissão da UEFA. Eu gostaria de um dia poder perceber o que é que motivou todo este desconforto, e gostaria também, precisava de algum tempo, de perceber 2 coisas. Primeiro, o Fernando Gomes, quando tomou conta da Federação, não foi imediatamente, não fez parte desse comitê. Depois, o Pedro Proença é uma figura também conhecida lá fora. A falta de apoio do Fernando Gomes terá sido tão decisiva para a não eleição de um elemento como o Pedro Proença. Portanto, acho que então o Fernando Gomes tem grande poder, não é? Ponto número 1. Ponto número 2. Não percebo como é que o Pedro Proença consegue dizer que tem o apoio sem o ter. Ponto número 3. O Fernando Gomes... Então já lhe explicaram tudo. Você queria que alguém lhe explicasse, está a dizer exatamente aquilo que se passou. Nem o Fernando Gomes tem a força para ter influenciado os outros a votar, e votar é que ele foi uma cabazada, que ele levou, é o último, claro. 100 pontos, quase 7 pontos, 8 pontos em 70. Portanto, o Fernando Gomes não teve essa influência. O Fernando Gomes, quando chegou, também não estava lá. E a outra que disse foi... Agora, esta última que eu disse... Do apoio ou não. Exatamente. Agora, é evidente que se há um presidente que, se eu escrevo e digo que o Mister me dá apoio e nunca falei consigo, só sei que reagir. Foi inocente, porque também se pode colocar... Não custava nada pegar no telefone. Mas às vezes também se pode dar o caso ao contrário. Eu não acredito, porque senão o Pedro Proença já tinha dito, não, eu falei com o Fernando Gomes em tal dia, desta forma... E mais grave, o Presidente, se me permite, ainda lhe vou dizer mais. Ainda mais grave porque o Pedro Proença expressou publicamente o apoio para a COP do Fernando Gomes. Portanto, quanto mais não seja, não houve troca de galhardetes. Se quisermos... E, portanto, esta ideia que se está a pôr de que a não eleição do Pedro Proença teve a ver com o dedo do Fernando Gomes, isso é uma falácia. Isso, completamente. Nós não sabemos o contrário. Se ele tivesse apoiado, se ele tinha... Agora, a diferença é tanta nos votos
porque o Fernando Gomes ou é realmente muito ou muito mais que aquilo que eu acho, agora, há uma coisa que é certa e que eu tenho estado atento. Ainda não vi ninguém da Federação Portuguesa de Futebol, porque há pessoas que são funcionários da Federação Portuguesa de Futebol, não têm cargos na Federação Portuguesa de Futebol, são funcionários, portanto, para ser despedidos tem que se pagar uma indenização muito grande. Ainda não vi ninguém a defender o Fernando Gomes. Sem dúvida, é isso precisamente que eu quero dizer. Portanto, é por isso que é difícil colocar do lado da barricada numa aflição daquilo que está a passar. Vítor. Olha, duas coisas muito rápidas. Primeiro, dar os parabéns ao Rodrigo e à SAD do Feirense, ao Rodrigo, Clube Desportivo Feirense, e à SAD do Feirense pelo acordo que alcançaram a semana passada, ou que publicaram a semana passada. É muito importante para estas duas instituições, estas duas entidades que partilham o mesmo símbolo, que partilham um conjunto de instalações, chegarem a um acordo. Dar os parabéns a ambas as partes e ainda bem que provavelmente o maior clube do Distrito de Aveiro tenha conseguido superar esse diferente que havia. Em segundo lugar, dizer que continuo a acreditar na manutenção. O São João de Ver vai garantir a manutenção na Liga 3. O São João de Ver colocou-se numa situação mais frágil, mas a total confiança naqueles jogadores e a total confiança e orgulho no percurso que fizeram. Portanto, eles, jogadores, eles, equipa, vão dar tudo até o final da época para garantir a manutenção na Liga 3. Rodrigo Nunes? Falar do feminino, não, porque jogámos para a Taça da Aveiro e ganhámos, estamos na final. Falar do handball, fomos ganhar àqueles que ficaram em primeiro lugar na fase inicial, que jogaram contra nós e nos ganharam as 2 vezes. Nós ainda não perdemos nenhum jogo e agora fomos ganhar aos Carvalhos. Portanto estamos bem encaminhados para podermos eventualmente subir de divisão. Ao ciclismo do Feirense, que mais uma vez levou o nosso nome bem longe, o nome do Concelho de Santa Maria da Feira, inclusive o São João de Ver foi falado no Eurosport. Fomos ao Grande Prémio Miguel Indurain, no País Basco, e que passou no Eurosport durante umas horas e esteve ali 5, 10 minutos a falar sobre o Feirense, sobre o São João de Ver, sobre o Concelho da Feira. Portanto, isso é importante. E não há mais nada. Mário Teixeira. Infelizmente vai pela negativa a minha nota final. Um abraço muito grande que foi dado pessoalmente ao nosso amigo Jorge Silva, e de que tenha muita força, pronto, e termino com isto. Eu também tenho uma nota final hoje. Termino o nosso programa de hoje como comecei, com essa palavra de conforto ao nosso amigo Jorge Silva. Como partilhava no início do nosso programa, temos aqui muitos debates, muitas trocas de opinião, às vezes um bocadinho mais acesas, outras vezes um bocadinho mais concordantes ou discordantes. Também partilhei com os nossos ouvintes, temos um grupo do WhatsApp onde também partilhamos as nossas ideias de forma assertiva, mas que temos algo muito em comum, que é esta paixão pelo futebol, uma amizade que nos une, todas estas pessoas que estão aqui neste painel, e que por vezes, já partilhei isto convosco, sinto até quase como parte de família. Portanto, sendo vocês todos parte da minha família, não poderia terminar este programa sem voltar a dar um abraço forte ao Jorge Silva. Eu só não o fiz porque foi dá-lo pessoalmente. Exatamente, portanto é uma palavra do Sintonia de Ataque, também dos nossos ouvintes, estamos todos com ele neste momento difícil. Perdeu o seu pai, alguém que deu muito a este concelho, à sua freguesia da Rifana, e esta última palavra então para ti, Jorge. Um grande abraço, contamos contigo aqui para a semana. Tudo contado quanto ao Sintonia de Ataque de hoje. Regressamos na próxima semana, se quiser, continuamos a contar consigo desse lado, os melhores ouvintes.